Ó prezados e estimados internautas, amigos, irmãos, eu apresento a minha saudação rogando a bênção de Deus o Pai, também de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e igualmente a bênção do Santo Irmão Aldo. Desejo que estejam vivendo sob a graça desses santos, procurando a cada dia alimentar mais a sua fé, na virtude e na graça desses santos poderosos, para poder ter uma comunhão com o Espírito de Deus, porque entendo, amados, que estando ligados, unidos a esses santos, que são divinos e celestiais, reinam com Deus, então a sua alma poderá ser alimentada na comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isto é muito necessário nos dias presentes, porque a maldade que está no mundo, que existe no mundo, que é divulgada no mundo nesses dias presentes, é muito sofrimento. Então, se a pessoa viver em comunhão, quer dizer, pensando, imaginando, alimentando notícias na sua alma, no dia a dia, a sua pessoa não vai mais viver. Ou seja, continuará vivendo no corpo, mas aquela vida abafada, sem graça, sem horizonte, sem esperança. E não é para isto que Deus te criou, não, de jeito nenhum. Por isso mesmo que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os amados sabem muito bem, quando se fala pão, se trata de alimento. Nesse sentido espiritual, não está falando propriamente do pão feito do trigo só. Jesus se refere ao alimento que é necessário para o corpo físico. Agora, quando ele diz, então, eu sou o pão vivo, ele está falando do alimento espiritual. Portanto, a comunhão com Jesus alimenta a alma. E nos dias presentes, para quem teve a oportunidade de conhecer a obra que a Santa Vó Rosa tem realizado, juntamente com o Santo Irmão Aldo, então teve esta honra, esta glória de conhecer a Santa Doutrina, conforme ela é na sua originalidade, criada pelo Espírito de Deus, sem interpretações humanas, mas uma doutrina pura e santa, que santifica a alma, que dá entendimento, não existe emaranhados, mas sim uma doutrina que esclarece para aqueles que têm boa vontade e bom ânimo. Então notem, amados, que é muito importante crer com firmeza e procurar conhecer a Santa Doutrina e colocá-la em prática. Notem quando Jesus afirmou: não só de pão vive o homem, ou seja, a criatura no caso, mas sim de toda a palavra de Deus, do Pai. Procure observar com vontade de aprender. Não só de pão vive, mas de toda a palavra. Aí ser muito bom, necessário, útil para a sua vida, conhecer a Santa Doutrina e procurar interpretar o sentido de cada palavra. Por exemplo, tem pessoas que cometem às vezes um deslize na vida, um pecado, e fica a vida inteira pedindo perdão para Deus. Isso é falta de entendimento. Porque se Deus Pai, com seu Filho Jesus e os demais santos de grande poder e autoridade, que foi concedido pelo próprio Pai, esta autoridade para os santos ajudá-lo, cooperar com ele como que um exército forte, onipotente. Se eles têm poder para julgar, para perdoar, para absolver o erro, o pecado da pessoa e esquecer do passado, então a sua pessoa ficar pedindo perdão todo dia, toda hora, por uma falha que cometeu, isso é falta de entendimento. Precisa confiar no juiz universal, divino e celestial, que é o Pai celestial, nosso Deus, com os seus santos que cooperam nesta obra de julgar e condenar os ímpios, bem entendido, a maldade, mas absolver aqueles que se arrependem com sinceridade porque não quer mais viver na maldade. Então precisa ter essa convicção. Não só de pão vive a criatura, mas de toda a palavra de Deus. Entender que todo pecado será perdoado. Quem afirmou isto é o Divino Mestre. Agora notem bem, a mesma doutrina de Jesus, criada pelo Espírito Santo de Deus o Pai, diz o seguinte: sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu.
Então notem, amados, que o seu objetivo deve ser qual? Alcançar a santificação da alma a cada dia. Não é pensar que hoje, porque se arrependeu, confiou no perdão divino, já é santo igual Deus, já é superior a todo mundo, a todas as pessoas, aos parentes. Não é assim. Aí ser necessário mais uma palavra da doutrina, ou seja, mais uma virtude. Humildade, mansidão. Então Jesus afirmou: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a glória de Deus. Verão a glória de Deus. Alguns pensam que a pessoa vai ver a glória de Deus só quando morrer o corpo e ir para o céu. Não é isto não. Está certo que esse é o ponto principal. Mas a pessoa verá a glória de Deus, sentirá na alma a cada dia aqui na terra. Porque é humilde, é manso de coração, evita desavença. Então tudo isso contribui para você, a sua pessoa no caso, ter paz, gozar da paz espiritual que existe no reino dos céus. Então procure guardar isso, amados. O que Jesus afirmou: não só de pão vive a pessoa, mas de toda a palavra. Conhecer a doutrina, meditar nessa doutrina, porque também existe no ensinamento, no Velho Testamento, onde diz o seguinte, bem entendido, estou falando do Velho Testamento, mas uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus aos seus profetas do passado. Quando diz o seguinte: feliz a criatura que medita na lei do Senhor constantemente. Lá diz assim, dia e noite, mas é constantemente. No momento que a pessoa está em atividade, não está dormindo para descansar, então está em atividade com a sua mente ativa. Então procura lembrar disso, mansidão, paciência. Inclusive quando levanta, que dormiu, descansou, que vai entrar numa atividade de trabalho, seja no emprego, num trabalho particular, que a pessoa tem o seu trabalho particular para no dia a dia ganhar seu pão, ou no lar, a pessoa que é do lar ali, que cuida dos filhos, prepara as coisas para a família. Então é muito importante, quando acorda e vai entrar em atividade, vai lavar o rosto ali, se preparar para as atividades, lembrar dessas palavras: paciência, boa vontade, humildade, mansidão. Então, se está com vontade, parece que de encrencar, de chatear alguém, aquela irritação, porque às vezes, conforme o dia, a pessoa devido ao cansaço, ou não dormiu direito, enfim, as preocupações, os compromissos, às vezes, em algumas épocas, acumula muito. Então, às vezes, acorda um pouco irritado. Mas é a parte física. A sua alma, não. A sua alma tem que ser aquele soldado que luta em defesa dos seus direitos, que é a vida eterna. Vida eterna que já começa aqui na terra, é lógico. A vida que vem de Deus, esta é a vida eterna. Então, medita nessas palavras. Paciência, humildade, mansidão. Eu tenho que ser manso para as coisas dar certo. Porque se eu começar o dia irritado e alimentando a irritação, achando que eu tenho o direito de pisar em alguém para aliviar, desabafar, para com isso. Isso daí é deixar-se levar pelo poder do mal. E quando for no fim da tarde, no fim do dia, digo melhor, então a sua pessoa estará, tipo assim, arrasado. Porque viveu um dia, começou mal e procedeu mal o dia inteiro. Mas é porque a sua pessoa aceitou aquela influência do instinto. Estava irritado e continuou pensando naquilo, achando que vamos pisar em alguém que está tudo certo, para desabafar. Não é por aí, o caminho não é este. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que a Santa Vó Rosa ensinou. O Santo Irmão Aldo ensinou a ser humilde, manso de coração, viver em união, em família, em paz com todos, no trabalho, no ônibus, no metrô, enfim, aonde estiver, em paz com todos. Não precisa estar rindo para um, para outro, mostrando que está se fingindo de alegre. Não, é a sua parte interna, íntima, na alma. Sentir que está com Deus, manter em comunhão com Deus e meditar na doutrina. Paciência, misericórdia, se alguém pisar no meu pé, perdoa, vou perdoar, com paciência. E não precisa ficar comentando com os outros para se aparecer. Isso tudo é ignorância. Você tem que ver a sua vida, guardar o seu tesouro na sua alma, no seu coração, a comunhão com estes santos e viver em paz. Este é o direito que Deus te dá.
Basta você aceitar, sua pessoa aceitar e proceder conforme a santa doutrina. Meditem na santa doutrina, que é o tesouro que Jesus nos deu, que a Santa Vó Rosa confirmou. Conforme Jesus disse: Pai, dei-lhes a glória, quer dizer, dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um conosco, comigo, assim como eu formo um com o Senhor Deus. Jesus com o Pai e o Espírito Santo de Deus são totalmente unidos no mesmo propósito, nas mesmas virtudes, eles vivem em união, por isso diz Santíssima Trindade. Tem pessoas que se confundem, acham que os três é um só, nada disso, são três pessoas distintas. O Espírito Santo do Pai é um, Deus o Pai é uma outra pessoa, porém o Espírito Santo é quem dirige o próprio Pai, é o Espírito Santo dele que administra ele, Deus. E Jesus é uma outra pessoa, chamado Filho de Deus. Porém, os três não vivem em atrito, discutindo, imaginando de um jeito, do outro. Não. O Espírito Santo, que é a fonte de toda a força divina, inspira, ilumina e guia o Pai e o Filho. Por isso, os três são unidos e vivem numa comunhão perfeita entre si, nas obras, nos planos a ser realizadas, no sentido de promover vida, paz, saúde, fazer tudo de bom. Mas a criatura humana, eu vou dizer uma coisa, infelizmente uma grande parte viciou a se alimentar, vegetando no sentido espiritual. Parece que gosta mais de tranqueira do que das coisas verdadeiras. Mas não é isso que o Pai quer. Amados, notem que eu desejo para a sua pessoa muita paz, felicidade e vamos em frente. Meditem a cada dia na doutrina que vão aprendendo aqui e vão a cada dia sendo mais fortalecidos, porque o meu propósito é esse, é passar para muitas pessoas aquilo que eu aprendi de bom para a vida, para vencer na vida e viver em paz com todos. Amém.